Eu ainda lembro do dia em que ele disse que não me queria mais. A voz dele saiu firme, quase fria, como se tivesse ensaiado aquilo durante semanas. E talvez tivesse... Ele olhou para o lado enquanto falava, não para mim. E isso doeu mais do que as palavras. Porque quando alguém não consegue te encarar enquanto te dispensa, você sabe que existe algo sendo escondido. Algo que ele não quer admitir, nem para si mesmo. Mas eu acreditei. Claro que acreditei. Porque a gente sempre acredita quando alguém diz que não nos quer, não é mesmo? A gente engole aquilo como se fosse verdade absoluta. Como se o que ele sente fosse a única versão possível da história. E eu saí daquela conversa com o peito apertado, os olhos queimando, sentindo que tinha perdido algo que nunca conseguiria recuperar. Os dias que vieram depois foram estranhos. Eu acordava e demorava alguns segundos para lembrar que ele não estava mais na minha vida. Ou melhor, que eu não estava mais na dele. Porque a verdade é que ele continuava ocupando cada canto da minha cabeça. Eu pensava nele quando abria os olhos de manhã, quando tomava café, quando passava por lugares que frequentávamos juntos. Tudo me lembrava dele. E eu odiava isso. Odiava sentir que ele tinha esse poder sobre mim, mesmo tendo me dispensado com tanta frieza. Eu tentava seguir em frente, tentava focar em outras coisas, mas era como se uma parte de mim tivesse ficado presa naquele momento. Naquele olhar desviado, naquela voz que fingia firmeza. Foi numa dessas noites insones, fuçando na internet atrás de qualquer coisa que me fizesse entender o que tinha acontecido, que eu encontrei um texto sobre química emocional entre duas pessoas. Falava sobre energia, sobre presença, sobre como a gente às vezes se perde tanto no outro que esquece de existir por conta própria. E mencionava um e-book chamado Ele, no modo apaixonado, Química Irresistível. Eu não comprei naquele momento, mas a ideia ficou ecoando na minha cabeça. Será que eu tinha me perdido? Será que eu tinha deixado de ser interessante? Deixado de ser mistério? Deixado de ser... Eu mesma comecei a prestar atenção em mim, não do jeito que a gente presta atenção para agradar alguém, mas de um jeito mais profundo. Eu percebi que nos últimos meses eu tinha me moldado demais. Tinha deixado de fazer coisas que gostava porque ele não se interessava. Tinha mudado minha forma de falar, de me vestir, de ocupar espaço. Eu tinha virado uma versão apagada de mim mesma. E talvez fosse por isso que ele tinha ido embora. Não porque eu não era suficiente, mas porque eu tinha deixado de ser real, então eu decidi mudar, não para reconquistá-lo. Isso seria armadilha, eu sabia. Mas para me reencontrar, voltei a fazer aulas de dança, coisa que eu amava e tinha abandonado. Comecei a sair com minhas amigas de novo, sem aquela urgência de voltar logo para casa, sem aquela sensação de estar traindo alguém por estar me divertindo sem ele. Mudei o cabelo. Comprei roupas que me faziam sentir bonita, não roupas que eu achava que ele ia gostar. E algo estranho começou a acontecer. Eu comecei a me sentir mais leve, mais inteira, como se estivesse voltando a habitar meu próprio corpo. As pessoas ao meu redor perceberam, amigas comentavam que eu estava diferente, mais brilhante. Desconhecidos sorriam mais para mim na rua. Eu não estava fazendo nada de extraordinário, apenas existindo de um jeito mais verdadeiro. E foi aí que eu entendi uma coisa que ninguém tinha me ensinado antes. A energia que a gente carrega diz mais do que qualquer palavra. Quando você está inteira, quando você não está mendigando atenção ou validação, as pessoas sentem. E elas se aproximam não por pena, mas por atração genuína. Foi numa tarde de sábado que eu o vi pela primeira vez depois do término. Eu estava num café com uma amiga, rindo de alguma bobagem, quando senti aquele peso no ar, aquela presença que você reconhece antes mesmo de virar a cabeça. Ele estava na fila, olhando para mim. E o jeito que ele olhava não era casual, era intenso, como se estivesse tentando decifrar algo que não conseguia entender. Meu coração acelerou, mas eu não desviei o olhar. Apenas sorri de leve, aquele tipo de sorriso educado que você dá para alguém que já foi importante, mas que agora é só parte do passado. E voltei minha atenção para minha amiga. Ele veio até a mesa. Claro que veio, e a voz dele saiu um pouco menos firme do que naquela última conversa. Oi, você está bem? Tô sim. E você? Eu tô.
Você está diferente, é? Engraçado. Eu tô me sentindo mais eu mesma do que nunca. Ele ficou ali, parado, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse o quê. Eu não preenchi o silêncio. Apenas esperei. E depois de uns segundos que pareceram eternos, ele deu um sorriso meio sem graça e disse que precisava ir, mas antes de sair, ele olhou para trás. E eu vi aquele brilho no olho dele, aquela hesitação, aquele algo que ele estava tentando esconder. Minha amiga quase gritou quando ele foi embora. Você viu o jeito que ele te olhou? Aquele homem está arrependido. Talvez. Mas isso não importa mais. E eu realmente acreditava nisso naquele momento. Eu tinha feito as pazes com a ideia de que ele tinha me escolhido perder, mas o universo aparentemente tinha outros planos. Ele começou a aparecer, não de um jeito óbvio, não de um jeito desesperado, mas de um jeito que deixava claro que não era coincidência. Estava no mesmo restaurante que eu, numa sexta à noite, na mesma livraria num domingo de tarde. Mandava mensagens casuais, perguntando como eu estava, comentando coisas aleatórias, e eu respondia com gentileza, mas sem abrir espaço, sem dar corda, porque eu tinha aprendido uma coisa fundamental. Quanto mais você se afasta emocionalmente de alguém que te dispensou, mais essa pessoa sente sua falta. E ele estava sentindo, dava para ver, dava para sentir na forma como ele tentava puxar assunto, como ele demorava para ir embora quando nos encontrávamos, como ele olhava para mim quando achava que eu não estava vendo. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade que não existia antes. E eu percebi que tinha a ver com a minha mudança. Eu não estava mais disponível emocionalmente, não estava mais esperando que ele voltasse, não estava mais colocando minha felicidade nas mãos dele. E isso, de alguma forma estranha e paradoxal, o deixava louco. Teve uma noite que ele me ligou. Era tarde, quase meia-noite, e eu estava lendo antes de dormir. A voz dele saiu baixa, quase vulnerável. Eu posso falar com você? Você já está falando. Não, eu digo, pessoalmente. Posso te encontrar? Agora. Sei que é tarde, mas eu preciso te ver. Eu poderia ter dito, sim, poderia ter corrido para encontrá-lo, poderia ter cedido àquela urgência na voz dele. Mas algo dentro de mim disse, para esperar, para não ser previsível, para não dar a ele a sensação de que eu ainda estava à disposição. Estou cansada. A gente pode conversar outro dia. Silêncio do outro lado. Então, tá. Outro dia então, ele desligou. E eu fiquei ali, olhando para o celular, sentindo uma mistura estranha de poder e tristeza. Porque era doloroso manter essa distância, mas era necessário. Eu não podia voltar para ele do mesmo jeito que eu era antes. Se algo fosse acontecer de novo, tinha que ser diferente. Tinha que ser real. Os dias seguintes foram tensos. Ele não me procurou. E eu não o procurei, mas eu sentia que algo estava se construindo, alguma coisa inevitável. E então veio o convite. Uma amiga em comum estava fazendo uma festa, e eu sabia que ele estaria lá. Pensei em não ir, mas decidi que não ia deixar de viver minha vida por causa dele. Eu me arrumei com calma, escolhi um vestido que me fazia sentir incrível, perfume que gostava, salto que me dava confiança. E fui. Quando entrei na festa, ele já estava lá. E a forma como ele me olhou foi diferente de todas as outras vezes. Não era só interesse, não era só arrependimento. Era fome, era desejo, era algo cru e real, que ele não conseguia mais esconder. Eu fingi que não vi e fui cumprimentar outras pessoas, mas sentia o olhar dele me seguindo pela sala. E confesso, isso mexia comigo, porque mesmo com toda a minha evolução, mesmo com toda a minha força reconquistada, ainda havia uma parte de mim que queria ser vista por ele daquele jeito. Eu estava conversando com um amigo quando ele se aproximou, não para me cumprimentar diretamente, mas para ficar por perto, como se estivesse esperando uma brecha. E quando meu amigo foi pegar uma bebida, ele finalmente veio. Você está linda. Obrigada. Eu tentei te esquecer, sabe? Tentei seguir em frente, mas não consigo. Você está na minha cabeça o tempo todo. Meu coração disparou, mas eu não deixei transparecer. E o que você quer que eu faça com essa informação? Ele deu um sorriso meio triste. Eu não sei. Eu só sei que cometi um erro enorme. E eu queria ter outra chance. Eu respirei fundo. Olhei para ele, realmente olhei, e vi que ele estava sendo sincero. Mas sinceridade não era suficiente.
não depois de tudo. Você me dispensou, disse que não me queria e eu acreditei. Eu sofri, eu me reconstruí e agora que eu tô bem, você aparece querendo voltar. Isso não é justo, eu sei que não é. Mas eu não consigo ficar longe de você. Você conseguiu antes. Ele abaixou a cabeça, então disse algo que me pegou desprevenida. Eu não consegui, eu só fingi que conseguia. Mas você mudou, você está diferente. E isso me deixa ainda mais louco, porque eu percebo que perdi algo que eu nem sabia que tinha. Eu podia sentir a emoção subindo na minha garganta, mas mantive a compostura. Então talvez você precise sentir essa perda. Talvez você precise entender que pessoas não são opções que você pode descartar e depois pegar de volta quando quiser. Ele olhou para mim com uma intensidade que quase me fez vacilar. Você nunca foi uma opção. Você sempre foi a escolha. Eu só fui idiota demais para perceber. Eu não respondi. Apenas segurei o olhar dele por mais alguns segundos e depois me afastei. Fui para a varanda, precisava de ar, precisava de espaço para processar aquilo tudo, e foi lá, olhando para as luzes da cidade, que eu finalmente entendi o que estava acontecendo. Ele não estava apaixonado por uma versão idealizada de mim. Ele estava apaixonado pela mulher que eu tinha me tornado. Pela mulher que não precisava mais dele para se sentir completa. E isso era ao mesmo tempo libertador e assustador. Ele me seguiu até a varanda. Claro que seguiu. E dessa vez ele não pediu permissão. Apenas ficou ali ao meu lado, em silêncio, olhando para o mesmo horizonte. E depois de um tempo, ele falou, com a voz baixa e carregada: Eu sei que eu não mereço. Eu sei que estraguei tudo, mas se você me dá uma chance, uma única chance, eu prometo que vai ser diferente. E por que eu deveria acreditar em você? Porque você me conhece. Você sabe quando eu estou mentindo. E você sabe que eu não estou mentindo agora. Eu virei para encará-lo e vi lágrimas nos olhos dele, lágrimas reais. E aquilo me quebrou um pouco, não vou mentir, porque por mais que eu tivesse me fortalecido, por mais que eu tivesse me encontrado, ainda havia sentimento ali, ainda havia história, ainda havia nós. Eu ainda lembro do dia em que ele disse que não me queria mais. A voz dele saiu firme, quase fria, como se tivesse ensaiado aquilo durante semanas. E talvez tivesse. Ele olhou para o lado enquanto falava, não para mim. E isso doeu mais do que as palavras. Porque quando alguém não consegue te encarar enquanto te dispensa, você sabe que existe algo sendo escondido. Algo que ele não quer admitir, nem para si mesmo. Mas eu acreditei. Claro que acreditei. Porque a gente sempre acredita quando alguém diz que não nos quer, não é mesmo? A gente engole aquilo como se fosse verdade absoluta. Como se o que ele sente fosse a única versão possível da história. E eu saí daquela conversa com o peito apertado, os olhos queimando, sentindo que tinha perdido algo que nunca conseguiria recuperar. Os dias que vieram depois foram estranhos. Eu acordava e demorava alguns segundos para lembrar que ele não estava mais na minha vida. Ou melhor, que eu não estava mais na dele. Porque a verdade é que ele continuava ocupando cada canto da minha cabeça. Eu pensava nele quando abria os olhos de manhã, quando tomava café, quando passava por lugares que frequentávamos juntos. Tudo me lembrava dele. E eu odiava isso. Odiava sentir que ele tinha esse poder sobre mim, mesmo tendo me dispensado com tanta frieza. Eu tentava seguir em frente, tentava focar em outras coisas, mas era como se uma parte de mim tivesse ficado presa naquele momento. Naquele olhar desviado, naquela voz que fingia firmeza. Foi numa dessas noites insones, fuçando na internet atrás de qualquer coisa que me fizesse entender o que tinha acontecido, que eu encontrei um texto sobre química emocional entre duas pessoas. Falava sobre energia, sobre presença, sobre como a gente às vezes se perde tanto no outro que esquece de existir por conta própria. E mencionava um e-book chamado Ele no modo apaixonado, Química Irresistível. Eu não comprei naquele momento, mas a ideia ficou ecoando na minha cabeça. Será que eu tinha me perdido? Será que eu tinha deixado de ser interessante? Deixado de ser mistério? Deixado de ser... Eu mesma comecei a prestar atenção em mim, não do jeito que a gente presta atenção para agradar alguém, mas de um jeito mais profundo. Eu percebi que nos últimos meses eu tinha
me moldado demais. Tinha deixado de fazer coisas que gostava porque ele não se interessava. Tinha mudado minha forma de falar, de me vestir, de ocupar espaço. Eu tinha virado uma versão apagada de mim mesma. E talvez fosse por isso que ele tinha ido embora. Não porque eu não era suficiente, mas porque eu tinha deixado de ser real, então eu decidi mudar, não para reconquistá-lo. Isso seria armadilha, eu sabia. Mas para me reencontrar, voltei a fazer aulas de dança, coisa que eu amava e tinha abandonado. Comecei a sair com minhas amigas de novo, sem aquela urgência de voltar logo para casa, sem aquela sensação de estar traindo alguém por estar me divertindo sem ele. Mudei o cabelo. Comprei roupas que me faziam sentir bonita, não roupas que eu achava que ele ia gostar. E algo estranho começou a acontecer. Eu comecei a me sentir mais leve, mais inteira, como se estivesse voltando a habitar meu próprio corpo. As pessoas ao meu redor perceberam, amigas comentavam que eu estava diferente, mais brilhante. Desconhecidos sorriam mais para mim na rua. Eu não estava fazendo nada de extraordinário, apenas existindo de um jeito mais verdadeiro. E foi aí que eu entendi uma coisa que ninguém tinha me ensinado antes. A energia que a gente carrega diz mais do que qualquer palavra. Quando você está inteira, quando você não está mendigando atenção ou validação, as pessoas sentem e elas se aproximam não por pena, mas por atração genuína. Foi numa tarde de sábado que eu o vi pela primeira vez depois do término. Eu estava num café com uma amiga, rindo de alguma bobagem, quando senti aquele peso no ar, aquela presença que você reconhece antes mesmo de virar a cabeça. Ele estava na fila, olhando para mim. E o jeito que ele olhava não era casual, era intenso, como se estivesse tentando decifrar algo que não conseguia entender. Meu coração acelerou, mas eu não desviei o olhar. Apenas sorri de leve, aquele tipo de sorriso educado que você dá para alguém que já foi importante, mas que agora é só parte do passado. E voltei minha atenção para minha amiga. Ele veio até a mesa. Claro que veio, e a voz dele saiu um pouco menos firme do que naquela última conversa. Oi, você está bem? Tô sim. E você? Eu tô. Você está diferente, é? Engraçado. Eu tô me sentindo mais eu mesma do que nunca. Ele ficou ali, parado, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse o quê. Eu não preenchi o silêncio. Apenas esperei. E depois de uns segundos que pareceram eternos, ele deu um sorriso meio sem graça e disse que precisava ir, mas antes de sair, ele olhou para trás. E eu vi. Vi aquele brilho no olho dele, aquela hesitação, aquele algo que ele estava tentando esconder. Minha amiga quase gritou quando ele foi embora. Você viu o jeito que ele te olhou? Aquele homem está arrependido. Talvez. Mas isso não importa mais. E eu realmente acreditava nisso naquele momento. Eu tinha feito as pazes com a ideia de que ele tinha me escolhido perder, mas o universo aparentemente tinha outros planos. Ele começou a aparecer não de um jeito óbvio, não de um jeito desesperado, mas de um jeito que deixava claro que não era coincidência. Estava no mesmo restaurante que eu, numa sexta à noite, na mesma livraria num domingo de tarde. Mandava mensagens casuais, perguntando como eu estava, comentando coisas aleatórias, e eu respondia com gentileza, mas sem abrir espaço, sem dar corda, porque eu tinha aprendido uma coisa fundamental. Quanto mais você se afasta emocionalmente de alguém que te dispensou, mais essa pessoa sente sua falta. E ele estava sentindo, dava para ver, dava para sentir na forma como ele tentava puxar assunto, como ele demorava para ir embora quando nos encontrávamos, como ele olhava para mim quando achava que eu não estava vendo. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade que não existia antes. E eu percebi que tinha a ver com a minha mudança. Eu não estava mais disponível emocionalmente, não estava mais esperando que ele voltasse, não estava mais colocando minha felicidade nas mãos dele. E isso, de alguma forma estranha e paradoxal, o deixava louco. Teve uma noite que ele me ligou. Era tarde, quase meia-noite, e eu estava lendo antes de dormir. A voz dele saiu baixa, quase vulnerável. Eu posso falar com você? Você já está falando. Não, eu digo, pessoalmente. Posso te encontrar? Agora. Sei que é tarde, mas eu preciso te ver. Eu poderia ter dito, sim, poderia ter corrido para encontrá-lo. Poderia ter cedido àquela urgência na voz dele. Mas algo dentro de mim disse, para esperar.
para não ser previsível, para não dar a ele a sensação de que eu ainda estava à disposição. Estou cansada. A gente pode conversar outro dia. Silêncio do outro lado. Então, tá. Outro dia então. Ele desligou. E eu fiquei ali, olhando para o celular, sentindo uma mistura estranha de poder e tristeza, porque era doloroso manter essa distância, mas era necessário. Eu não podia voltar para ele do mesmo jeito que eu era antes. Se algo fosse acontecer de novo, tinha que ser diferente. Tinha que ser real. Os dias seguintes foram tensos. Ele não me procurou. E eu não o procurei. Mas eu sentia que algo estava se construindo, alguma coisa inevitável. E então veio o convite. Uma amiga em comum estava fazendo uma festa, e eu sabia que ele estaria lá. Pensei em não ir, mas decidi que não ia deixar de viver minha vida por causa dele. Eu me arrumei com calma, escolhi um vestido que me fazia sentir incrível, perfume que gostava, salto que me dava confiança. E fui. Quando entrei na festa, ele já estava lá. E a forma como ele me olhou foi diferente de todas as outras vezes. Não era só interesse, não era só arrependimento. Era fome, era desejo, era algo cru e real, que ele não conseguia mais esconder. Eu fingi que não vi e fui cumprimentar outras pessoas, mas sentia o olhar dele me seguindo pela sala. E confesso, isso mexia comigo, porque mesmo com toda a minha evolução, mesmo com toda a minha força reconquistada, ainda havia uma parte de mim que queria ser vista por ele daquele jeito. Eu estava conversando com um amigo quando ele se aproximou, não para me cumprimentar diretamente, mas para ficar por perto, como se estivesse esperando uma brecha. E quando meu amigo foi pegar uma bebida, ele finalmente veio. Você está linda. Obrigada. Eu tentei te esquecer. Sabe? Tentei seguir em frente. Mas não consigo. Você está na minha cabeça o tempo todo. Meu coração disparou, mas eu não deixei transparecer. E o que você quer que eu faça com essa informação? Ele deu um sorriso meio triste. Eu não sei. Eu só sei que cometi um erro enorme. E eu queria ter outra chance. Eu respirei fundo. Olhei para ele, realmente olhei, e vi que ele estava sendo sincero. Mas sinceridade não era suficiente. Não depois de tudo. Você me dispensou. Disse que não me queria e eu acreditei. Eu sofri, eu me reconstruí. E agora que eu tô bem, você aparece querendo voltar. Isso não é justo, eu sei. Eu sei que não é. Mas eu não consigo ficar longe de você. Você conseguiu antes. Ele abaixou a cabeça. Então disse algo que me pegou desprevenida. Eu não consegui. Eu só fingi que conseguia. Mas você mudou. Você está diferente. E isso me deixa ainda mais louco, porque eu percebo que perdi algo que eu nem sabia que tinha. Eu podia sentir a emoção subindo na minha garganta, mas mantive a compostura. Então talvez você precise sentir essa perda. Talvez você precise entender que pessoas não são opções que você pode descartar e depois pegar de volta quando quiser. Ele olhou para mim com uma intensidade que quase me fez vacilar. Você nunca foi uma opção. Você sempre foi a escolha. Eu só fui idiota demais para perceber. Eu não respondi. Apenas segurei o olhar dele por mais alguns segundos e depois me afastei. Fui para a varanda, precisava de ar, precisava de espaço para processar aquilo tudo, e foi lá, olhando para as luzes da cidade, que eu finalmente entendi o que estava acontecendo. Ele não estava apaixonado por uma versão idealizada de mim. Ele estava apaixonado pela mulher que eu tinha me tornado. Pela mulher que não precisava mais dele para se sentir completa. E isso era ao mesmo tempo libertador e assustador. Ele me seguiu até a varanda. Claro que seguiu. E dessa vez ele não pediu permissão. Apenas ficou ali ao meu lado, em silêncio, olhando para o mesmo horizonte. E depois de um tempo, ele falou, com a voz baixa e carregada: eu sei que eu não mereço. Eu sei que estraguei tudo, mas se você me dá uma chance, uma única chance, eu prometo que vai ser diferente. E por que eu deveria acreditar em você? Porque você me conhece. Você sabe quando eu estou mentindo. E você sabe que eu não estou mentindo agora. Eu virei para encará-lo e vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas reais. E aquilo me quebrou um pouco. Não vou mentir, porque por mais que eu tivesse me fortalecido, por mais que eu tivesse me encontrado, ainda havia sentimento ali, ainda havia história, ainda havia nós